Meu rabo de cavalo. Aí, ó. Eu também, nós duas tá igual, filho. Eu estou de rabo de cavalo. Bom, o cavalo... Aqui em rabo Goiás amarrado. você chama de outra coisa. Lá na Bahia a gente chama rabo de cavalo, aqui é rabo De galo? de galo. Que Mas eu já ouvi depende aqui. da altura. É, o rabo de... De galo é mais alto. É. Ah, tem isso, é? É. É o rabo de cavalo, o rabo de galo cá em cima que o cabo Nunca faz pensei assim, em um ó. rabinho de cavalo tosado. Então eu uso mais rabo de coelho. O meu também. Eu uso aqui embaixo. Não. É, o meu só Não, não tá aqui não é embaixo. rabo. Se eu prender aqui embaixo, aqui em cima fica... Você fica assim, colocasse o rabo assim. Ah, tá doido pra aprender, né? Botar o meu... Ai, então. Então, foco. Gente, hoje o assunto é mais sério, o Muito assunto sério. é mais delicado. Polêmico. A gente não vai rodear demais. A gente pode fazer uma piada no meio, porque a gente não aguenta, a gente é terrível. Pode surgir, né? Mas nós vamos falar sobre a PL... Qual é o número? 1904. 1904, que tem muita gente chamando de PL do aborto, PL da gravidez infantil. Eu não sei se é consensual de todas essas três aqui, mas eu vejo essa PL como uma abominação. Eu tô horrorizada com essa PL. Não é porque não é para punir o aborto. O aborto já é punível, já tem uma pena para isso. Juridicamente falando, é uma pena que eles estão querendo colocar agora esdrúxula, é uma pena redundante para cima, digamos assim. É chover no molhado, juridicamente falando. É chover no molhado, porque já tem uma pena para aborto. Agora, querer colocar uma pena alta, da forma que estão querendo colocar, uma pena... Gente, eu lembro que na aula de direito penal a gente tem um nome para isso, é colocar uma pena muito grande para um crime, não é pequeno, mas para um crime que não é tão grande quanto a pena. Eu acho isso desumano, humanamente falando, e juridicamente falando, besta. É você penalizar ainda mais a vítima. Principalmente, penalizar Porque ainda mais a vítima. É como todo mundo aí tá falando, que não é defender o aborto. Aqui não tem ninguém defendendo o aborto. Não tem nada ninguém disso. romantizando o aborto. E também não vamos entrar na ideologia de crença pessoal de cada um, de opinião pessoal de cada um, nem religião, nem nada. Isso aqui não cabe isso. Mas assim, é que nem o povo aí tá falando, vai colocar uma pena maior para a vítima do que o seu estuprador. Né? Então, se é, que eu não concordo, mas se é para você colocar uma pena acima de 22 semanas, deixa a pena do aborto como tá, que já existe, né? Que o aborto é crime. Então vamos lá estipular, porque hoje na lei não existe um limite máximo para o aborto nas três hipóteses que é permitida, que é legal aqui no Brasil, né? Não existe um limite de idade fetal para você fazer esse aborto. Não existe, não tem ali. Então, se é para colocar, se é para punir, o que eu não concordo que isso aconteça, coloca o limite nessa pena do aborto e pronto. Você pode, mas até tal semana. Pronto. Agora, querer comparar isso a um crime de homicídio, gente, isso é desumano. E outra coisa, a gente falar isso aqui significa que todo mundo que foi estuprado e vai ser obrigada a fazer, não. Simplesmente ela vai ter o direito de decidir quando ela conseguir emocionalmente ou até em questão de estrutura decidir por aquilo. Porque a gente tem que ter consciência que muitas descobrem tarde na sua cidade ali. Ah, mas aí não é todo lugar, gente, que tem, como é que fala, que a gente estava comentando? Tem hospital e médico. médico autorizado, porque Tem não que é ter. qualquer hospital que você chega, que você vai conseguir fazer. Não é no postinho. Você tem que ir num local autorizado, num hospital autorizado, ou até mesmo procurar um médico que está autorizado a fazer esse procedimento. Não são todos. Imagina, uma cidadezinha pequena, umas periferiazinhas, aqueles povos ribeirinhos, aquelas cidadezinhas miúdas de interior, tanto interior por aí afora no Brasil, que não tem
Não tem nem internet, não tem nem acesso à informação, não tem nada. Não tem nem um PSF com estrutura para fazer um planejamento familiar, quiçá ter um médico autorizado para fazer tem isso. Tem lugares que não tem acesso a nada. Quando eu digo nada, a gente pensa nada, nossa, não é uma internet boa, coisa assim. Tem lugares no Brasil, e são muitos, comunidades ribeirinhas que eu digo é aquelas que vivem praticamente no meio do mar, gente, é praticamente isolado, assim, a condição mínima, uma subsistência mínima, e eles não têm acesso a nada. E a gente sabe o que acontece. O que acontece? Acontece os abusos, principalmente, acontece o quê? Dentro de casa. A maioria. A maioria, sim, é dentro de casa que acontece. Seja, nós temos aqui na nossa região aqui, uns anos atrás, assim, abuso a gente vira e mexe, a gente vê, tá sendo recorrente. Abuso dentro de casa com pai, com um enteado, com avô, com tio, né, que vem acontecendo. E tem casos também que é um caso, eu não sei se vocês se lembram, uns anos atrás, isso já tem acho que uns 10 anos, eu não me lembro direito, que o casal de filhos, o rapazinho, parece que de 12 anos, 13 anos, e a menina de 11, 2 irmãos, e ele engravidou. A menina engravidou e assim, achou que aquilo era natural, eles moravam assim próximos, numa fazenda, assim, uma condição financeira mínima, e há mais de 10 anos atrás, gente, era muito difícil. E aí o que aconteceu? Foi um rebuliço, né? E aí como é que faz? Duas crianças que estão gerando outra criança. Então, assim, para deixar claro aqui, para evitar os mimimi, os blá blá blá, coisa, a nossa opinião individual, questão do aborto, questão da gravidez, tudo assim, é individual de cada um. O que nós estamos discutindo aqui, o que nós estamos expondo aqui, é a indignação de o tempo, essa questão dessa PL, o que ela quer, para simplificar para vocês, quem não está entendendo, quem não está sabendo. A PL quer o seguinte: faz o aborto, ela vai ser julgada como homicídio. Independente se for estupro, passou de 22 semanas, se não pode fazer o aborto, se fizer o aborto vai ser um homicídio e ela pode pegar tantos anos de prisão. Aí, ou seja... 6 a 20 anos de reclusão. Então assim, nós não estamos discutindo tempo, nós estamos discutindo quem é a favor, quem é contra. Gente, não é nada disso, é o absurdo de punir, né, as crianças, as adolescentes, as mulheres, que no final das contas, né, punir por ela é estuprada, às vezes busca acesso, ela é estuprada, ela busca o direito, mas igual teve a Sabrina que me informou, eu fiquei chocada com isso. A menina de 11 anos, ela foi estuprada, descobriu gravidez, foi no Ministério Público para ter o direito a fazer o aborto logo que aconteceu. E aí foi jogando, foi empurrando, negou de novo, a menina chegou nos 22 semanas de gestação. Gente, como que... Aí vai fazer dessa forma para ir certinho, digamos assim, né, ter o direito. Aí muita gente fala, então se for para fazer, que faz no início. Gente, nós não vamos discutir o tempo isso. O que a gente está discutindo é porque essa menina, suponha essa criança de 11 anos de idade, que foi estuprada, foi violentada, gente, a mente da pessoa como que fica. Então assim, não vamos julgar não, é aquilo que eu sempre falo, você criticar, você julgar, sem estar na pele, sem passar por aquela situação, gente, isso é surreal, ninguém tem o direito, ninguém pode fazer isso. Aí tudo que passou, tudo que aconteceu, e depois ela ainda, de 11 anos não vai ser presa, mas talvez a mãe, ou alguém vai pagar, vamos supor, 6 anos de prisão. E o estuprador? O que é que ele pagou por isso? Não aconteceu nada. O menor ele é acolhido, né? A menor é acolhida. Aí já entra no outro processo. Gente, é uma coisa assim, é para arrebentar mesmo. Para casa de acolhimento. Como é que vocês já pararam para pensar? Tudo que acontece, ninguém sabe como que está sendo lidado, quando que descobriu aquilo. E se optar por fazer, ela ainda vai ter, essa PL quer que ela ainda pague por um homicídio. Se for, suponhamos, maior de idade, aí vai ficar presa. Se não for maior de idade, a mãe paga, outra pessoa paga. É isso que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos discutindo quem é a favor ou contra o aborto, não. Eu acho que é uma hipocrisia muito grande, porque assim, às vezes as pessoas não têm conhecimento ou finge não ter, né? Quer tampar o olho para certas coisas, que aí muitas vezes vem aquele pessoal que fala, mas se não quer,
você tem um neném e depois você dá para adoção. É simples, né? Você pare uma criança, porque quando a gente fala do direito de abortar uma criança de resultado de um estupro, é porque a gente não quer estar convivendo com aquela lembrança daquele abuso. Imagina você estar ali, né, gestando durante 9 meses, você está convivendo com aquilo. Querendo ou não querendo, os hormônios vão mudar, tudo vai mudar, a mulher pode se afeiçoar, vai ter muito mais sofrimento, gente, emocional para a criança ali, porque ela vai estar sentindo, né, o bebê dentro dela, o corpo dela vai estar mudando. Gente, isso. e vocês acham que infanticídio acontece por quê? É por causa de hormônio, é por causa de desequilíbrio hormonal da mulher, que ela desequilibra tanto o psicológico que acaba cometendo um crime. E vocês acham por que acontece e muito, e demais da conta, a depressão pós-parto? É por causa do desregular dos hormônios, é por causa de uma gravidez conturbada. Estão querendo colocar as mulheres, principalmente as crianças que não podem, que não conseguem identificar uma gravidez por N motivos, seja por instrução, seja por não se conhecer, seja pelos pais não ficarem de olho. Estão forçando essas mulheres a serem incubadoras humanas. Isso, gente, que é isso? E a legislação tem tanta ciência disso que a pena para infanticídio é menor, né? Porque sabe da alteração hormonal e tudo. E aí, como eu estava falando, você pega uma criança e bota para adoção. É simples, né? Eu tô aqui, vou parir e coloco para adoção, ela vai ser adotada. Não, ela não vai ser adotada. Não que ela não vai ser, mas o lapso temporal que tem é tão grande, que às vezes essa criança vai crescer, você está condenando, de certa forma, essa criança também. Vai estar condenando ela a viver num lar sem afeição nenhuma, você está condenando muitas vezes a criança a uma marginalização. Obrigada. Porque muitas vezes ela vai crescer num ambiente familiar, quando ela não é disponibilizada para adoção, sem amor, né? Sem um vínculo emocional. Então, assim, são N fatores, não é só o fato de você interromper uma gravidez que você vai condenar a criança, não. Existem 1000 outras formas aí de você estar condenando uma criança se você for levar essa gravidez adiante, né? A gente vê aí, acho que quase todos os lugares devem ter lares, né? Aqui mesmo tem um lar de adoção, que a gente vê que criança chega à maioridade sem ser adotada. E aí tenta-se, né, encaminhar essas crianças e tudo com a educação, com os profissionalizantes, colocar ela no mercado de trabalho e tudo, mas a gente sabe, gente, que não é só isso. Essas crianças não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, sem saber o que é uma família, sem saber o que é nada. Imagina também depois essa criança crescer e ela saber que ela foi o resultado de um aborto. Então, de um estupro. Então, vamos pensar que realmente, não, eu não aborto porque eu não vou isso é um homicídio, eu vou matar. Você está condenando também de outras formas, existem várias formas. Essa questão de condenar, vamos dizer assim, vou citar uma coisa assim, tem a ver em parte se não tem. Essa é assim, não sei se as meninas concordam, eu acho que sim. A gente vê demais, assim, famílias, assim, vai começar um mimimi já, mas eu não estou importando não. Se vocês analisarem, antes de criticar, gente, vocês dão uma analisada e pesquisa, né? Vocês olham para vocês verem, aquelas famílias de mais precárias que sejam. Vamos dizer assim, vou falar uma coisa assim, quanto mais precário, mais filho tem. Vocês já observaram isso? Mais humilde, quanto mais humilde, mais... O que acontece? Tem umas que tem 3, 4, 5, 7 filhos. Aí o que acontece? A pessoa vai, pede ajuda e tal. Eu sou bem sincera nas coisas. Vai, pede ajuda. Nossa, vamos ajudar aquela família, porque ela tem 3, 4, 5 crianças, não sei o que. Você vai, ajuda. De repente, a pessoa grávida de novo. Gente, se você não tem condição de dar uma estrutura hoje o quê? Pelo menos assim, o básico, alimentação, uma escola e educação, dentro de casa, uma estrutura, gente, porque não é só, né, igual o animal, até animal precisa de carinho, precisa de cuidar, tá? Não é só ir dando comida. Não, você precisa dar uma educação, tem que ter uma base. O que é que essa criança vai... Lógico que não depende só de como que ela é tratada dentro de casa. Mas amanhã ela pode ser uma pessoa de bem, mas pode também ser um marginal. Isso vai depender também do ambiente em que ela vive. Aí
A família não tem condição de cuidar de uma criança, de uma. Tem 5 filhos e fica pedindo ajuda. É bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa não sei o quê. Vai pedindo ajuda, o menino é criado na rua, atormentando os outros. Vai fazendo mais menino? Vai fazendo mais menino, como diz, vai proliferando. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô falando nesse caso, não tem nada a ver com estupro. E essa questão que a gente está falando. E lembrando que nós estamos falando dessa PL, a gente está jogando assim por aquela gravidez que foi forçada, resultado de um estupro. Não é a pessoa resolveu, eu quero ter um filho. Não, agora eu não quero ter mais. Tipo, nós não estamos falando nisso. Mas essas pessoas que não têm estrutura para ter nenhum filho, e aí não para de fazer filho, pelo amor de Deus, tem dó, misericórdia. Sabendo que essas pessoas, muitas vezes, ela tem o direito de escolher, né? De você se prevenir tudo. E no estupro, não. Na maioria das vezes, vamos ser realistas, na maioria dos estupros, como a Sabrina estava falando, não foi a Vivi, nem lembro, mas é dentro do núcleo familiar. A maioria desses estupros que existem hoje em dia são crianças, pelos seus parentes. Gente, mais de 80%. Até 14 anos. Então, como estava sendo falado aqui de uma criança de 11 anos que ela engravidou, por que ela não decidiu tirar o bebê antes das 22 semanas? Gente, eu não sei se muitos de vocês sabem, né? Mas a gestação, a gravidez, ela vem antes da menstruação. Primeiro a mulher ovula, aí se o óvulo não for concebido, o endométrio se descama, né? Temos aqui a pessoa da enfermagem, e vem a menstruação. Então essas crianças, muitas vezes elas não sabem que estão grávidas porque ela nunca teve a primeira menstruação. Ela nem sabe. Ela teve a primeira ovulação e resultou na gravidez, então ela não sabe. Eu tenho um caso assim de uma irmã de uma colega minha no ensino médio, que ela engravidou e ela não sabia que ela tinha engravidado, a família, ninguém sabia que ela tinha engravidado porque ela nunca tinha menstruado. E naquela época o povo fala, é impossível uma pessoa engravidar porque ela nunca menstruou. Gente, você ovula, aí depois é que você menstrua. Então muitas dessas crianças não sabem. Quando elas vão saber, e ela fica ali escondendo, porque ela nunca menstruou, não tem o atraso. Então ela fica ali. Ela não vai saber o que é um bebê mexendo, ou gases, digamos assim, no começo da gravidez, ou cólico, ou alguma coisa. Lembrando que o bebê começa a mexer, o bebê começa a mexer depois de 4, 5 meses. Pois assim, não é, menino não começa a mexer antes assim, não. E tem outra coisa também, quando uma criança dessa tá grávida e começa a ter sintomas, começa a vomitar, começa a ter dor de cabeça, começa a querer ter desmaio, fala pra mim que mãe que vai saber que essa menina tá grávida? Chega no médico e fala, tá sentindo isso, isso e isso. Olha, é uma criança, não tem idade pra estar tendo relação sexual. Ninguém vai supor que tá tendo relação sexual. Médico nenhum vai fazer um teste de gravidez. Infelizmente, hoje eu acho que deveria estar fazendo, né? Porque tá acontecendo tanto, coisas, né? Que tá acontecendo. E outra criança esconde. Ela convive com o abusador dela. Ela não é uma mulher adulta, na maioria das vezes, que foi estuprada num beco, como a Sabrina estava falando aqui. Ela convive com o abusador dela. E ela, muitas vezes, ela não tem abertura dentro de casa. E outra coisa que é um absurdo que o povo está querendo tirar também é a educação sexual nas escolas. Nossa, ela não tem conhecimento. Então, ela já não está tendo, eu acho pouco demais. Eu acho que nem tem para poder falar. Então a criança ela não tem discernimento, gente. O que é um abuso, o que é uma brincadeira. Essa semana vocês viram aquela reportagem sobre isso, que uma professora ela teve alguém conversando, aí a criança, aí que ela soube, presta atenção para vocês verem, até para vocês terem um alerta aí. A criança, a mocinha, né, a menininha, ela já vinha sofrendo abuso, mas ela não sabia. Por que não sabia? Gente, não é todo mundo que sabe. Aquilo vai, como diz, vai acontecendo, vai aos poucos, sei lá como que é. Aí a professora explicou, fez uma orientação sexual e a menininha percebeu, ela descobriu que ela estava sendo abusada. Por causa da orientação que ela teve na escola. Então, eu acho que a escola, ela tinha que enfatizar muito isso, muito. E não só de meninas, para meninos também, gente. Independente de ser menino ou ser menina. Tinha que ter uma orientação melhor, mas é uma orientação
sexual, sobre abuso, enfatizar bastante, que é o que tá, gente, tá absurdo isso. E sobre a quantidade, vamos dizer assim, de filhos, de estrutura, essas famílias, suponhamos assim, que só vai tendo filho, gente, o acesso, todo postinho hoje tem preservativo e anticoncepcional. E desculpa eu falar, mas eu não engulo esse negócio assim, cada um faz o que quer da vida, então assim, cada um ajuda quem quer. Mas não é sua vida, né? Existe uma terceira pessoa. Existe uma terceira, quarta, até quinta pessoa. E aí a pessoa, a estrutura, vamos falar, não tem condição de fazer uma laqueadura, não tem condição de coisa, mas tem métodos anticoncepcionais. E, gente, gasta dinheiro com tudo enquanto é besteira. Pode não ter dinheiro pra nada, mas o telefone tá lá na mão. O telefone tá lá na mão. Então não tem coragem de tirar R$10, às vezes R$20 por mês para comprar um anticoncepcional, sendo que é oferecido na rede pública. Então, assim, não tem condição de cuidar de um filho, mas não para de fazer filho, depois vai pedir ajuda. Ah, que tá passando filho, tá fazendo o que? Pega que a gente vê cada situação, gente, eu morro de raiva, eu fico com pena das crianças, mas eu tenho raiva dos pais por ter colocado elas no mundo. Porque essa é a minha opinião particular. Eu não vou opinar sobre aborto, sobre coisa, nada não. Mas isso eu opino e falo. Quem me conhece já sabe que eu penso dessa forma. A pessoa não tem condição de cuidar de um filho, põe 5 no mundo e depois ainda vai pedir ajuda? Não, pelo amor de Deus. Não tem país mais desenvolvido que você não pode ter tantos filhos. Às vezes 2 filhos, para você ter 3, você tem que fazer uma audiência, tem que ter um monte de coisa. Não pode. Não é assim, é um controle de natalidade. Eu sou meio a favor disso. Porque hoje está desestruturado. Eu sou 100% a favor, eu não sou meio a favor não, eu sou 100% a favor. Porque olha o que a gente vê, gente, eu vejo criança, às vezes descalço, tudo sujo, tadinho, os meninos, gente, numa situação que você olha, dá uma vontade até de pegar e cuidar. Aí você vai ver, tá lá a mãe empurrando um carrinho, o buchão grande, grávida do outro, arrastando 3 meninos, 2 no carrinho. Ah, pelo amor de Deus, vou até falar aqui. Sabe uma coisa que eu acho que tinha que pegar e fazer laqueadura, era até a força. Fora de brincadeira. Tem casos que eu já vi mais ou menos desse jeito aí. Sabe uma coisa que me dá raiva? É quando a gente vê que tem gente fazendo filho demais, tem gente fazendo filho jogando fora, e quando a criança não. E quando a menina nova de seus 19, 18 anos vai lá para poder fazer uma laqueadura, falta pouco ser crucificada. Gente, não pode. Lembrando que agora é liberado também. Exatamente, agora pode fazer laqueadura. Você pode fazer laqueadura independente da quantidade de filhos, se tem filho, se não tem independente filho. da idade, depende da não precisa de autorização de marido. Mas que maravilha, eu não sabia. Você não sabia disso não? Não, gente, eu não sabia disso não. Foi liberado. Mas porque para fazer uma laqueadura você tem quantos filhos? Você tem que ter tinha que ter 2 filhos, tinha que ter a idade mínima, tinha que ter autorização do cônjuge. Hoje em dia não precisa nada disso. Idade mínima, não sei quantos filhos, e o médico ainda pensava, mas será? Você tem mas que o médico ainda pensava. Eu achava mais absurdo era você ter autorização do cônjuge. Não, isso aí isso eu nem sabia que. Agora, isso aí eu nem sabia que precisava. Precisava. Quando você é casada, você precisava. Precisava? Inclusive, tanto o homem quanto a mulher. Quando o homem fazia a vasectomia, quando a mulher fazia a laqueadura. Porque é uma decisão do casal, né? Ter filho. Aí agora não precisa. Se você quiser fazer a laqueadura, você não precisa ter uma assinatura do seu marido autorizando você a fazer. Você pode ir lá e fazer. E aí quando a menina de 19, 20 anos, 21, vira e fala assim, eu vou fazer uma laqueadura. Não, mas pra quê? Você é tão nova, você vai se arrepender, você vai precisar de um filho. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de tomar conta do outro dos outros. Aí. E pra essa pessoa engravidar sem querer e se arrepender? Pois não pode arrepender. E por que não pode adotar? Qual que é o problema de adotar? Não tem mais como, você vai ter que ter, né? Uai. Vai ter que ter o filho. Não, e adota, gente, adota. Eu sou muito a favor da adoção. Adota, gente. Nossa, adota em crianças, tem muita criança. Mas assim, não precisa de nascer de você para ser o seu filho, para você amar. Amor, ele nasce, ele não vai de você. Tem tantos filhos aí que não, vamos dizer assim, não cuidam dos pais, e tantos pais que só põem o menino no mundo e aí que antes não pusesse. E se você for adotar, adote de peito e coração aberto, assim, mente aberta, tudo aberta. Porque não vai colocar, eu quero um bebezinho recém-nascido, branco, claro, dos olhos azuis que fica você não vai achar. Não vai achar, porque a realidade é outra. Você quer um filho ou você quer realidade são meninos já maiores, né? São pardos. Inclusive, essa história aí de... A maioria é família, né? Já 2, 3 irmãos, 4 irmãos. Essa história aí de deixar a mulher como incubadora, somente para poder incubar a criança.
Pega a criança, põe num lar adotivo. Chega a criança num lar adotivo. Que a gente sabe muito bem que a maioria das mulheres que precisam mesmo dessa decisão judicial são mulheres pobres, são mulheres pretas. Quando chega a criança no lar adotivo, você acha que essa criança preta, filha de pobre, vai ser adotada? Não vai. Porque chega lá no lar de crianças, o casal vai escolher a criança que quer. Aí eles não vão querer a criança mais feinha, não vai querer a criança mais magra porque tá desnutrida, porque foi mal criada. Mal criada que eu não falo é mal criada de educação, não. Eu falo mal criada de vestimenta, mal criada de alimentação, mal criada de nutrição. Isso. Principalmente nutrição durante a gravidez. Porque, gente, vocês não estão entendendo o que é uma depressão durante uma gravidez, não. A mulher não come, a mulher não se nutre, a mulher não faz um pré-natal, que é essencial na gravidez. E o pré-natal não é só ir lá fazer um ultrassom. O pré-natal é acompanhar batimentos, é fazer um ultrassom morfológico, é tomar o medicamento necessário. As vitaminas, que é muito importante. As vitaminas, que aí a criança vai nascer saudável. E essa criança que foi essa criança que foi fruto de um estupro, ela vai chegar num lar adotivo subnutrida, ela vai chegar sem os nutrientes. Um monte de deficiências. Um monte de deficiências. Porque a gravidez, para ela gerar uma criança saudável, tem que ser uma gravidez saudável. E o que a mãe passa também durante a gravidez, reflete na criança. Se foi uma gravidez tranquila, entre aspas, desejada, cheia de amor, gente, ela vai nascer de uma forma. Mas se ela foi em outra situação que tem N fatos que envolvem, ela vai ser diferente. E não vamos também romantizar o negócio, não. Mas aí a gente acha criança assim no lar. Não acha. Porque crianças que são disponibilizadas para adoção não são de famílias estruturadas. São de famílias desestruturadas, ou financeiramente, ou emocionalmente, ou psicologicamente, que são disponibilizadas para adoção. Então, toda criança que está lá no lar, ela vai vir com uma carga. Não vem achar que ela não vai vir com uma carga, não. Ela vai vir com uma carga genética, emocional, seja lá qual for. Ela vai vir com a carga dela. Tanto é que, infelizmente, isso me parte o coração. Tem crianças que eu acho que o povo pensa que é cachorro. E olha que cachorro também não merece isso. Que pega, adota, aí você não consegue conviver com aquela carga que a criança vem, você volta lá de novo. Tem crianças que elas são tentadas a ser adotadas inúmeras vezes, gente. Isso existe, é a realidade aqui. Sim. Entendeu? Aí você já imaginou o que isso causa na mente? Ela já tá lá num lar que ela não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um quartinho dela, e ela não tem a casa lá. dela. Aí ela convive em conjunto, em comunitário, com um monte de criança tá na mesma situação. Vai para um lugar, depois já pensou, gente, ser devolvida? Tem que passar a pensar com mente humana. E vamos ser realistas aqui, a gente. Na verdade, essa PL ela só tá querendo desviar um foco, né? Vamos ser realistas. Porque aí depois disso vai vir outro mimimi, outra polêmica. Porque a mulher ela vai ser condenada e julgada da hora que nasce até a hora que morre. Isso. Porque a gente teve aquele caso, gente, da Clara Castanho? Clara Castanho. A menina ela foi vítima de estupro, uma atriz. E aí, ela, que é uma menina de uma família estruturada, assim, que tem recursos, tem tudo, ela não sabia que estava grávida, né? Ela veio descobrir a gravidez dela já avançada, num exame, numa ressonância que ela foi fazer. Nossa, grávida não pode fazer ressonância. Pois é, aí veio descobrir, acho que foi uma ressonância que ela foi fazer. E aí descobriu a gravidez dela, já estava todo formado. E aí ela não tirou o neném. Ela decidiu ter o filho e ela disse que ela não engordou, que ela não tem sintoma, que ela não tem nada. Tem mulher que, gente, que não sente nada. Minha mãe menstruou até o terceiro mês, na gestação tudo. Trabalhando junto com um ginecologista, em clínicas, hospitais, coisas, tem mulher, gente, por incrível que pareça, tem mulher que ela menstrua. E se ela for, vamos supor, mais gordinha, mais imperceptível, tem criança que não cresce, mas tem criança assim, que tem gravidez que não tem muito acúmulo de líquido, porque tem criança que dá líquido demais. É só o neném que tá crescendo isso. Se ela for um pouco mais gordinha e ainda tiver essa questão da menstruação, gente, tem mulher, teve casos já, isso não é tão raro hoje em dia, não, que a mulher, ela menstruou normal, gente. O fluxo só diminuiu, mas como a mulher tem muito de sol, tal, né, o fluxo dela só vinha pouquinho, mas ela não menstruou, gente. Ela fazia acompanhamento pré-natal e todo mês, não era sangramento, era no tempo certinho, de 30 em 30 dias, né? Ela tinha um sangramento. E como eu tava falando aqui, é só desviar o foco, esse negócio da pele aí, só tá desviando por quê?
Porque aí tá, mas aí pode ter o bebê e depois libera para adoção. O quanto que aquela mulher foi crucificada? A Clara Castanho. Como é que você vai dar um filho? Vai ser outro mimimi, vai ser de outro. Todo jeito o negócio é criticar. A pessoa pariu e tá dando pra adoção. Tu não tem sentimento, não. A pessoa não tem coração, filho, não. A pessoa tem um filho. Mas você vai ter um filho fruto de um estupro. Já começa aí. Aí não tem um filho. Nossa, você matou. Aí demora até tem o filho, mas vai pra adoção. Você vai dar seu filho. Aí já é o filho. Gente, de todas as formas, todo mundo só quer criticar. Vamos ter mais um pouco de empatia. Ninguém tá no lugar de ninguém. Na situação que tá, no meio que você vive, que você é criado. Gente, não é fácil. Se a gente conseguir ter um pouco mais de empatia e se colocar de verdade, não é essa hipocrisia, essa falsidade que, eu me coloco no lugar dos outros. Vamos parar de falsidade de verdade, gente. É se colocar mesmo. E mesmo assim você não vai saber, a gente não vai saber o que aquela pessoa está passando. A gente pode fazer ideia. Mas então, por via das dúvidas, eu não vou criticar o que aquela pessoa está passando, o que ela está sentindo, a decisão que ela tomou. É dela. Isso aí é dela. E decidir tirar um bebê depois, já dele formado, de 22 semanas, não torna essa mulher fria, não. Nem prática. Muito pelo contrário. Não é simples pra ela, muito pelo contrário. Porque às vezes ela pode ter esperado tanto, justamente tentando conviver com aquilo. Só que ela chegou num ponto e falou, não, isso não dá pra mim. Porque a mulher, ela também não é assim, eu tô grávida, foi do estupro, eu engravidei, eu vou ali tirar, pera ali que eu vou ali tirar. Não, não é assim, ela vai pensar, ela vai remoer, ela vai ficar ali, tentando tantos pós e contras dessa gestação e tudo, que quando ela vai realmente tomar a decisão, já... Só refrescando aqui, passou. Nós não estamos falando do aborto em si. Nós não estamos falando daquela menina, daquela mulher que foi lá, fez sexo, engravidou e falou, não quero esse filho, vou lá parir, vou lá abortar. Não é esse caso. Nós estamos falando disso, Nós estamos falando do caso das mulheres e crianças que estão sendo abusadas dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar, que descobriram a gravidez, que às vezes descobriu só depois das 22 semanas, ou então só teve coragem depois das 22 semanas, ou até mesmo só conseguiu uma autorização ou um médico para fazer isso depois das 22 semanas. Estamos falando no caso do estupro, gravidez resultado de estupro, que realmente é crueldade você querer punir uma mulher que não quis conviver com a gravidez com uma pena maior do que o cara que colocou ela nessa situação. Nós não estamos falando do ato do aborto, não de fazer ele ou não, nós estamos falando da punição que estão querendo implantar na mulher. Se vai fazer ou se não vai, se eu sou a favor, não sou, ou coisa assim, gente, cada um faz as consequências, as coisas, é da pessoa. Cada um que vive a sua situação. É individual, é de cada um. Cada um tem o seu ponto de vista, a sua situação. Nós estamos falando da punição, que nós estamos... às vezes a gente falou muito e coisa assim, aí levam, elas são feministas, elas estão lutando em prol do aborto. Elas estão isso. Não, nada a ver. A minha opinião é até um pouco fora, é um pouco diferente. Mas o que nós estamos falando é da punição que essa mulher, essa criança, essa mulher sofre, o que acontece, o que aconteceu, o que levou a isso e depois ainda ser punida. Do direito dela poder decidir. O que é isso? Não, nós estamos falando da punição, não é do que chegou até lá. Não estou falando isso, de jeito nenhum. Então, gente, nenhuma de nós três aqui, nós estamos falando. A Marla tem a opinião dela, Sabrina tem a dela e eu tenho a minha. A qual não foi exposta aqui, mas a punição que nós estamos argumentando aqui. Isso é um absurdo, punir. E vamos ser sinceros também, essa punição, ela vai alcançar as mulheres adultas? Vai, com certeza ela vai alcançar mulheres adultas. Só que as pessoas que vão ser mais penalizadas, que vão sofrer mais com isso, não são as mulheres adultas, são as meninas de 12, 13, 14, 15 anos que estão sendo abusadas dentro de casa, que estão sendo abusadas numa escola, que estão sendo abusadas num lugar que era para estar sendo seguro, que era um lugar que era para estar sabendo, conhecer o seu corpo, ser protegida. São crianças que não sabem o que está acontecendo e que vão ser obrigadas a servir de incubadoras para gerar filhos que vai saber o que vai acontecer com essas crianças. Vamos ser mais realistas ainda? Isso aí quem vai ser punida são as mulheres pobres. As pobres, exatamente. Porque as ricas vão continuar tendo
Não, vai, e como sabe, sempre. lá e sabe o que é que vai Entendeu? aumentar? O índice de mortalidade de mães, de crianças fazendo aborto clandestino. É isso que vai acontecer. Sabe por quê? Não, então se não vai poder, então vamos fazer tudo clandestino. Porque, gente, todo mundo sabe que existe clandestinidade, existem medicações, existem coisas. O que é que vai acontecer? Vai fazer escondido, vai dar errado e vai morrer todo mundo. Pronto. É por isso que o vai aborto, aumentar isso. ele deveria ser tratado não como, como um assunto cristão. Gente, pelo amor de Deus. Não é como assunto cristão, é um assunto de saúde pública. É a saúde pública, porque a gente sabe, todo mundo que tem um pouquinho de informação sabe como é que funciona esse negócio. Aí Aí você tá dentro do imagina. planejamento familiar dos postos de saúde. Exatamente. Aí o que acontece? Vai fazer escondido, vai fazer de qualquer jeito e a gente sabe que vai aumentar um número assim estrondoso Gente, de e para de mortalidade. pensar que se liberar o aborto, seja lá qual for, esse aí ou qualquer outro, que a mulher vai ficar aí trepando com a mão na cabeça, engravidando e indo no posto tirar. Não, gente. Vai estar mexendo com ela do mesmo jeito. Vai ser uma coisa que saiu do planejado dela do mesmo jeito. Ela vai ser um último recurso do mesmo jeito. Outra, pílula anticoncepcional falha. Camisinha falha, tudo falha. Então há muitas mulheres e tem uma gestação sem ter planejado, sem ter desejado. E isso vai continuar. Para que vocês nunca viram falar. Vai continuar existindo. Uma roda de menina bebendo chá de canela? Vocês nunca viram falar de chá de canela? Vocês nunca viram uma menina fazendo um chá de arruda? Ah, eu mesmo já vi um bocado de menina fazendo isso. Vocês acham que é novidade isso daí de menino fazer, tentando fazer Antigamente, mais pra trás, e muito assim de roça nessas coisas, o povo antigamente abortava, sabe como? chá de folha de algodão? Não era chá, não. Era que jeito? Introdução de varetas com fezes de animais. Aquelas varetas. agulhas de tricô, Sei. melava nas fezes, isso é real. É real, gente. Melava nas fezes, introduzia Pra causar uma infecção. para causar uma infecção e Pra o corpo expulsar. da gente, tu sabe que essas cólicas que a gente sente no início da gravidez, como é o nome do... Contração? Não, e também a anidação, que você tem um escape de sangue. Essas coisas tudo é porque, biologicamente, o nosso corpo vê aquilo ali, vê o sêmen, vê aquilo ali tudo, como um corpo estranho. Ele quer Então, expulsar. ele tem que expulsar no princípio. Entendeu? Por isso que Até ele tem toda aquela aderir, ele mudança. tem que expulsar. E Por isso que tem. existe o risco no inicial da gravidez De perder. de aborto, de perder, porque o corpo ainda não Ele quer expulsar. ali. Tanto que existe casos de mulheres férteis e homens férteis, mas que eles não conseguem engravidar, porque são incompatíveis um com o outro. Toda vez que a mulher recebe aquele sêmen, ela vê realmente 100% como um corpo estranho e expulsa. E expulsa. Existem casos assim. Eu tenho uma amiga que todos os dois são férteis, mas eles não conseguem por causa... E fez exame e deu incompatibilidade dos dois. Eles não conseguem. Interessante. Aí o que acontece? Antigamente eles abortavam muito assim, introduzindo vareta de agulha de tricô melada em fezes, porque via como um corpo estranho, causava infecção, o útero começava a contrair e expulsava. Não era nem com chá antes, era assim. É um absurdo isso, gente. Aí vocês imaginam a situação, você causar Então uma essas infecção. coisas vai existir. Fácil de dar uma hemorragia. Era o Sintotec da época. E no desespero dessas meninas, nossa, será que eu tô grávida? Meu Deus do céu, vamos fazer. No desespero, gente, fazem. No desespero fazem coisas piores. Todo mundo sabe, o que isso vai causar na minha família? Nossa, ficou sabendo, minha mãe vai me bater, meu pai vai me bater. Isso aí. E assim, quando a mãe não é conivente, quando a mãe não é cúmplice, que é o pai que é o abusador, o irmão mais velho, gente, vão cair para a realidade. Até vocês, assim, que estiver ouvindo, às vezes as coisas estão acontecendo dentro da sua casa, você não tá vendo, ou não tem gente que finge que não vê. Porque socialmente isso vai ficar feio, porque minha família vai ficar sabendo, é o meu marido, é o não sei o quê, e às vezes você que tinha que proteger sua filha, ou o seu filho, né, porque às vezes a gente enfatiza muito nas mulheres, mas nas meninas, mas tem muitos meninos, muitos crianças, gente, que está sofrendo abuso, e isso é real, a gente precisa lidar com a realidade. A gente não adianta fazer vista grossa, fazer de conta que as coisas não existem. Esse assunto que nós estamos tratando aqui, nós estamos falando, é porque é a realidade, a gente não pode simplesmente ignorar ou então fingir que não está acontecendo. A gente tem que encarar as coisas de frente, a gente tem que estar preparado, e principalmente assim, quem tem, né, os filhos, né, em casa, gente, vamos ficar mais atento.
E atento, mas cobrar das escolas, eu acho que cobre, de educação sexual, como é que tá? Converse com seus Conversem. filhos. E para com esse negócio. Você já imaginou você, mãe, que não protegeu os seus filhos? Vamos dizer assim, se fosse você na sua época, às vezes, não ter protegido da forma, ser conivente com isso, perceber alguma coisa e não ter coragem de falar por medo ou por status, ou seja lá por o que for? Porque existe muito por causa de questão de status também. A condição financeira é boa, vamos dizer assim, o povo é rico, a mãe vê alguma coisa, mas fica calado por causa da boa vida que tem, não, vamos deixar isso, vai não sei o quê. Pega a filha ou o filho, manda lá para não sei aonde para estudar fora, para não sei o quê, e continua junto com a pessoa, não denuncia, não põe um basta. Já imaginou se fosse você na situação? Já imaginou que você está causando? Amanhã pode ser um filho, desculpa eu usar essa palavra um pouco forte, mas amanhã você pode ter um filho suicida. Por que acontece demais? Vai olhar lá para a fundade, foram abusados, era para ter sido protegidos, não foram. Então, gente, você está complicando a vida. Então, proteja seus filhos, proteja os seus filhos. E outra coisa, que a gravidez, advinda de um abuso familiar ali, dentro do núcleo familiar, ela é uma boca no trombone, né? É você expor esse abuso. Porque enquanto você tá abusando, o abusador ali tá abusando a criança e não tem uma gravidez, ele vai abusar por anos a fio. A partir do momento que ela engravida, se vier à tona essa gravidez, vai ser especulado quem é o pai dessa gravidez, né, dessa criança. Então ele não quer que seja descoberto, porque isso, graças a Deus, é crime, né? Então, assim, ele fica com medo de ser punido, de responder criminalmente por isso e tudo. Perante a sociedade, perante já a começa ali a pressão psicológica naquela criança de que ela não pode falar, que ela não pode contar, que ela não pode nada no abuso, na hora do abuso. Então, quando ela vier descobrir que está grávida, ela sabe que ela não vai poder contar, porque ela já foi o tempo todo... como é que fala? Ameaçada de contar e tudo. Isso, então, quando ela vier falar... Isso se o abusador não vier e falar, pegar essa criança e levar em algum lugar para fazer um aborto clandestino. Isso, porque Por que acontece. vocês acham Dá remédio. Vocês acham que o fato dessa PL ser aprovada vai proibir a gravidez? Não vai. Ou vai proibir o aborto? Não vai, gente. A única coisa que vai acontecer é o risco de colocar essas crianças. E outra coisa, mas isso aí é tão raro acontecer quando é com uma criança assim que demora para descobrir. A lei, a legislação, ela tem que trabalhar em cima dos casos raros mesmo, porque aí depois acontece, como é que ela vai conseguir brigar na justiça? Não tem como, ela tem que pensar na coletividade, no todo, não é nenhuma pessoa ou nem outra, ela tem que dar o direito da pessoa escolher o que ela vai fazer, porque aí pega e fala, uma mulher, que a gente está aqui muito batendo na tecla de criança, né? Que criança às vezes demora para descobrir a gravidez, criança às vezes convive com o abusador e tudo, mas às vezes existe aquele outro lado da moeda também, que a gente sabe, infelizmente, que é uma realidade na nossa vida. Ainda existe muito casos de casamento machista, em que a mulher não tem voz dentro de casa. Então, às vezes ela é abusada na rua, é um abuso único, um estuprador mesmo desses convencional, digamos assim, né? E aí ela engravidou, só que ela nunca teve abertura de falar pro marido dela que ela foi nem estuprada, porque a mulher, se ela é estuprada, é porque ela tava com a roupa indecente, ela tava num local muito tarde da noite, ela tava bebendo, ela tava no bar, o que é que ela tava fazendo naquela hora, naquele lugar, com aquela roupa, com aquelas pessoas. A mulher, ela é culpada. Vamos procurar um jeito de então, responsabilizar a mulher. Não tem abertura de falar pro marido, chegar em casa, eu fui estuprada ali na rua. Porque sabe que ele vai chegar, na maioria das vezes, e perguntar o que ela tava fazendo para acontecer isso. Aí ela engravida, ela vai ter condição de falar com esse marido. Quando ela vier falar com esse marido, ela já tá avançada. Gente, tem caso de mulher que ela é estuprada em consultório ginecológico. Pois é. Tem mulher que é estuprada sem cirúrgico. Pois Nossa, gente, que absurdo aquilo. Entendeu? Olha a minha evolução indo embora. Mas eu digo... Nossa. Pois mas eu digo, no caso de o pai ginecológico, no hospital. É Nossa, aquele mesmo. Aquele médico lá que a mulher ia procurar, não, esse aí não, eu tô falando aquele lá, porque esse aí, assim, engolindo, a pessoa não engravida, né? Aí vem a negocinha dele. Aí... Não, eu lembro que eu no lugar daqueles... Eu tô falando aquele médico... Não fazer nada eu tô falando aquele médico lá, Abdu, não sei o que lá, que era de reprodução humana.
Ele inseminava as mulheres com sêmen dele. Isso é estupro, gente. É lógico. Ele inseminava com o sêmen dele. Foram vários, um monte de filho que tem. Aí como é que tu tem um filho, depois você vai dizer que é do médico pro marido? O marido vai falar que tu tava tendo relação com o médico lá dentro. Que tu tava tendo um caso com o médico lá dentro. Desse jeito. Entendeu? Não, igual tem muitos casos, às vezes, assim, que acontece o quê? Da troca de bebês em hospitais. Gente, vamos falar a verdade. Vou falar um negócio aqui que vocês vão ficar assim, mas antigamente, assim, o que tem, muito antigamente, vou voltar mais um pouco atrás, o que tem de filho, que não é filho, que de pai que criou um menino que não é deles, vamos dizer que seja por traição, que seja pelo que for, tem demais da conta, e criou demais teu nome, mas como diz, não é nada. Filho de um, filho do outro. Gente, tem demais da conta. O que é isso? Não vamos falar que não. E o que tem muito, muito mesmo, assim, de criança, não é criança especificamente, de filhos, vamos dizer assim, hoje em dia, vítimas de estupro que não foi falado, de médicos, vamos dizer assim, que isso acontece em consultórios, que é o Lafayette, eu acho que a Amália citou aqui, ele foi comprovado, foi denunciado, foi preso, foi tudo. Gente, mas quantos que não tem? E a mulher, ela não tem, assim, de todo jeito, ela é responsabilizada. Fica procurando um meio que não, mas a culpa é dela, tudo a culpa é da mulher. É impressionante. Não, é ela que é oferecida, ela que é isso, ela que é não sei o que, tudo é a culpa da mulher. Não se deu respeito. Não se deu respeito, o que estava fazendo. Agora você imagina, você num consultório médico, tentando ter um filho, fazendo inseminação, acontece esse tipo de coisa. Então tem muito, filho também. Você ia parar mais assim, descarrilhado. De troca de bebês em hospital. Vocês viram agora, não sei, recente assim, que o homem desconfiado, não, esse menino é meu. E a mulher, não, mas esse é como diz, vai ser de quem? Não é seu. Foi lá, fez o exame, não era dele. E era dela? Não. Aí foi, ela falou, não tem como. Não sei, porque ela não tinha tido outra pessoa na vida dela. Foi fazer exame e um dos dois eram os pais. Aí vai descobrir uma menininha de 7 anos, mas isso tem vários casos que é desse jeito. Começa a achar que não é parecido, começa a ter uma desconfiança. Gente, tem demais da conta antigamente. Mas se tivesse lá no hospital, os que iam para o hospital, isso eu tô falando 40 anos atrás, 30 anos atrás, tinha um outro hospital lá. Os meninos nasciam tudo, punham tudo lá, tacava a pulseirinha, sei lá se no momento, não é que saiu de dentro da barriga, já tem uma pessoa com a pulseira ali, poder colocar no bracinho ali, para poder identificar. Gente, tem demais da conta, menino que foi criado, foi trocado, assim, não, é menino, então tá, mas nasceu 3, 4 meninos, quem garante que não tem essa, assim, não foram trocados, né? Então tem demais da conta, então nenhum percebe, às vezes, como diz, são brancos, filhos de pais brancos, negros, filhos de pais negros, então, como diz, ficou ali, então assim, aí o que acontece? A primeira coisa que vem, esse menino é meu, então você me traiu. Já vem desse jeito, já vem aquela coisa assim, parece que já é de praxe, já tipo assim, dá um jeito, ou seja, a culpa é da mulher, tudo é da mulher. Eu fico impressionada com isso, de responsabilizar a mulher por tudo que, entre aspas, inapropriado ou errado. Tudo. E até no relacionamento, tudo vão responsabilizar a mulher. Tá, responsabiliza a mulher, mas é aquele negócio que nós falamos no podcast anterior, assim, não é fácil ser mulher, tá? Tem hormônio, tem tudo, então assim, e a gente vê que a sociedade e essa PL aí, ela quer condenar a criança, adolescente, a mulher ainda mais. Cadê que estão preocupados em pegar o agressor? Aumentar a pena, coloca lá para cortar o pinteiro, corta tudo, ou sei lá o que é que faz com isso, não precisa matar, que a gente não pode matar. Por que não pega e coloca assim, não, a pena de estupro é X e tem um agravante? Se dele resultou uma gravidez, vai ter um aumento de pena. Exatamente. Aí cadê eles que coloca isso? Estão lutando, estão pelejando para poder punir a vítima. Punir a vítima. E o bonito vai lá, paga uma fiança, sombra lá, sai lá pronto para fazer de novo. Gente, porque o estuprador... Estuprador não é uma coisa só, não. Ele vai ser estuprador vai ser a vida inteira.
inteira. A gente conversando aquele dia, é um projeto de lei, não sei nem se chegou a virar um projeto de lei do abusador escolher entre a pena e ter a castração química. Da castração química é uma coisa que está sendo votada também, eu acho. Ainda tá. Agora me fala se teve a mesma urgência que a lei da PL da gravidez infantil. Não teve. Não teve. Vocês vão querer adentrar nesse assunto? Porque outra coisa que eu acho que virou uma polêmica, porque se eu me lembro bem, quando eu vi essa questão dessa PL aí, ela falava que não é compulsória, tá? Não, ela é um direito do estuprador escolher se ele vai querer esse tipo de penalidade ou não. É uma penalidade alternativa da reclusão, dele ser preso, né? Aí ele vai escolher. Ele escolhe. Ou ele vai ser preso, ou então ele escolhe. Ele escolhe, não é ou ele vai ser preso ou ele vai ser castrado quimicamente. E lembrando que no Brasil não tem pena perpétua. Não. Nem prisão, nem pena de morte. Nem pena de morte, nada que seja para sempre o Brasil pode punir. Ou seja, ou ele vai ser preso por um tempo, ou ele vai ser castrado quimicamente por um tempo. Tanto é que é o que eu fiquei na época pensando na efetividade dessa punição. Por quê? Porque tem duas coisas aí que é bem reflexiva. Porque assim, pelo que tem lá na PL, é uma, digamos assim, tipo um hormônio anticoncepcional que a gente toma. Eles tomam e eles têm que estar periodicamente comprovando que está fazendo uso disso, né? Então, prova-se já por aí. Peraí, isso aí é para castração química, não é permanente? Não é permanente. Ué, mas a gente põe o trem em cima da mesa e pá, com o facão, pá, e sem anestesia também. Dependendo, pronto, acabou. Não precisa de facão não, só um porrete. Hoje não precisa de facão, nem porrete, não. Aquele negocinho que ela arrebentou a corrente ali agora. Gente, sim, voltando. Não, mas isso aí, gente, não existe isso não. A outra coisa, isso aí é comprovado, tá? Se você quiser, vai lá estudar, tá? Vai pesquisar. Tudo que vai falar aqui, vai lá pesquisar. O estuprador, o pedófilo, zoofilia. Gente, que mexe com animal, que mexe com criança, tudo que tá em sexo envolvido. Tudo que tá envolvido com sexo. Não, tudo que tá envolvido com parafilias. Parafilias é o quê? Peraí. Parafilias são essas doenças. As doenças tipo sexual. Os doentes sexuais. Isso. Gente, não existe ex-pedófilo, não existe ex-estuprador. Não existe. E isso aí é comprovado. Eu tô falando negócio de cortar, corta o pinho, tal. Gente, o estuprador, ele usa, isso aí teve um caso que isso foi, parece, lá em Mato Grosso. Depois eu vou pesquisar direitinho e vou mandar pra vocês. Mas teve um caso, não sei direito. Vocês cobram, viu? Gente, vocês podem cobrar. Teve um caso que o cara, numa comunidade lá, ele estuprou uma menininha. Pedofilia, ele estuprou uma menininha. O irmão da menininha e o pai pegou ele e regaçou o trem dele lá. Bateu demais, o cara saiu. Ele não tinha mais, o trem lá não funcionava mais não. Mas o que ele fez? A mente não desliga. E ele vai continuar. O que ele fez? Ele estuprou uma mocinha de 14 anos noutra cidade, que aí ele foi embora, né? Ele estuprou ela com um pedaço de madeira. Então, gente, se cortar o pinto, ele vai usar a mão. Se cortar as mãos, ele usa o toco, ele usa uma coisa, ele usa qualquer coisa. Porque o prazer dele, da doença dele, é praticar o ato independente do que ele usa. Então, pode ir cortando tudo que não adianta. Então, não existe até isso. Onde eu entendo, até do meu não conhecimento em psicologia e psiquiatria, o prazer dele não é na penetração. Não é orgasmo. Não é o orgasmo. O prazer dele é na dominação. Isso. É no ter. Ela me pertence. Eu agora faço o que eu quero. E inferir. Porque os machucar, o prazer dele tem até a teoria, né, que fala que os estupradores, quanto mais a vítima corre, grita, se debate, mais aumenta, mais aguça ele, né? Mais aguça. Então, pra você ver que o poder dele e o prazer dele tá nisso aí. Olha o nível de doença. Então, vocês acham que uma castração química, ou que seja uma castração caseira, num porrete mesmo, uma coisa assim, vai adiantar alguma coisa? Você não vai adiantar nada. Então, da minha opinião,
Hoje ela está diferente, que eu era muito a favor de métodos de tortura e pena de morte, mas não a morte tapa, não, é outro tipo de morte. E agora não tá mais. Assim, eu não penso mais nisso porque eu devo tudo que ela falou no instante é contra, né? Mas Não, eu não sou a favor. Assim, eu acho que nós não ela não falou, foi. Não, eu sou a favor de dar uma penalizada nele mesmo, maceta, tritura, corta tudo, mas não isso tirar não é tortura, gente. Se ele morrer por infecção, foi dele. A encarnação dele encerrou. Às vezes ele dá uma infecção e morre. Mas uma coisa é você ir lá e pagar, outra coisa é essa tortura aí funcionar. Então assim, não vai adiantar. Então tem que fazer esse indivíduo, esse ser, vou falar assim, esse ser encarnado, ele não pode conviver na sociedade. Não adianta pensar, não existe ele cumprir a pena dele sair, 1000 vezes ele vai fazer de novo. Vai fazer, só ter oportunidade, ele vai fazer. E outra coisa, gente, falando em relação à pena, falar em aumentar a pena pra mulher, pena pra abusador. Eu era até pra ter comentado isso no começo do vídeo, mas só agora que eu lembrei. Vocês sabem pra que serve a pena no direito penal? Para que foi criada essa pena de você tirar um indivíduo da sociedade e colocar num presídio? Isso é teoria. Inclusive, essa teoria vai ser aplicada até com as mulheres. A pena no direito penal, ela foi inventada para quê? Você vai pegar o indivíduo que fez uma coisa errada na sociedade, vai tirar ele da sociedade e colocar ele num lugar onde ele vai ser reeducado. Ressocializado e reeducado. Tanto é que dentro dos presídios, os presos não são chamados de presos, a não ser vulgarmente falando, eles são chamados de reeducandos. Então você vai pegar aqui um estuprador, por exemplo, vai colocar ele dentro de um presídio para ele ser reeducado pelo presídio, pelos policiais penais, até pelos presos também, que eles vão dar um jeito. Que susto! O que é? Apareceu apareceu a cabeça ali. Me assustou até eu. Você vai pegar esse criminoso, vai colocar ele num presídio, vai reeducar ele. De que forma? Nós vamos ensinar que não pode, por isso que você tá aqui dentro, não pode fazer essas coisas. Agora você me fala, se na prática você aumentar uma pena, vai resolver? Você vai pegar esse indivíduo, vai colocar ele... Gente, pelo amor de Deus, você vai pegar uma mulher que foi estuprada. Vai colocar ela numa cadeia cheia de mulheres que batem, mulheres que são homicidas. Muitas homossexuais e que vão, né, gente, a gente sabe. Aí você vai pegar uma mulher que já sofreu um abuso, vai colocar ela dentro de um presídio e vai falar pra mim assim que isso vai resolver? E existe muito abuso dentro da cadeia. Ela sofreu um estupro, ela sofreu demais a conta por não saber o que fazer, se estava grávida, se continuava grávida, se tinha um filho, se não tinha. E aí, de repente, não teve o filho, agora vai prender de novo. Gente, ainda vai prender, vai... Gente, não para. São coisas... É uma coisa surreal isso. Eu vou falar aqui, as meninas podem me crucificar agora, mas pra você... não pode o aborto porque eu sou pró-vida. Gente, vamos fazer um projeto pró-vida útil? Vamos fazer um projeto para poder melhorar esses lares adotivos? Vamos facilitar as adoções? Isso. Vamos melhorar as estruturas Vamos tirar a burocracia que é para adotar, que são anos numa fila de adoção. Vamos pegar uma verba federal e vamos melhorar a estrutura, vamos dar uma cama melhor, vamos dar um quarto de brinquedo para essas crianças que estão em lares adotivos, que são essas crianças que tem muitas mulheres querendo dar para adoção, mas não dá para adoção. Vamos incentivar as mulheres a darem para adoção, então. Que aí elas vão colocar num lar onde elas sabem que vai ser melhor tratado, vai ser melhor cuidado, que a gente sabe que não é a realidade. Porque são, 20 crianças dormindo num quarto, cada uma numa cama, num colchão precário, onde não tem funcionários que sabem lidar com esse tipo de crianças, são só estagiárias, são meninas que estão procurando um emprego, que nunca teve um emprego na vida, estão trabalhando lá de qualquer jeito, porque precisa trabalhar. Aí não sabe lidar com crianças que vêm com aquela carga anterior de família já sem estrutura. Vamos assim melhorar a alimentação, vamos doar a cesta básica, não sei, vamos fazer algo melhorar, alguma coisa útil. Vamos melhorar a lei para adoção, né? Porque hoje em dia o trâmite para você adotar, ele é muito demorado. Você entra com um processo de adoção, você tem que preencher uma ficha, aí você vai, manda, né? Tem todo aquele cadastro, aí depois você tem um curso psicológico para fazer, você tem que passar por um treinamento, você tem que
que mostrar um monte de exame, você tem que comprovar renda, você tem que fazer tudo isso para negociar. Aí depois que você está apto para adotar, é que você realmente vai entrar para a fila de adoção. Aí você entra para o cadastro, aí depois que você entra para o cadastro, aí vem aquela outra burocracia quando você coloca as restrições, né? De criança, de idade, de cor de pele, de sexo, se aceita com problema de saúde, físico, mental, alguma coisa, tem tudo isso que você preenche. Aí depois que você preenche tudo isso, que vem, digamos assim, acha uma criança ali dentro do seu perfil, vai para lá e você vai entrar com o processo de guarda, para depois vir com o processo de adoção mesmo definitivo. É uma coisa muito demorada. Sem falar que aí vem a questão da jurisprudência, né? Dessas coisas que já tem dos julgados. A prioridade que tem é de você adotar uma pessoa dentro da sua região, para não tirar a pessoa daquela região cultural com que ela foi inserida e botar em outra. Aí você já não pode adotar de um lugar diferente. Aí vem o medo dos adotantes de ter essa criança depois tomada, né? De estar ali tão perto dos pais biológicos. Aí vem aquela outra complicação de que, no lar, que a gente sabe que é uma realidade, tem ali irmãos, são 4, 5 irmãos que tem ali. Se for adotar, tem que adotar todo mundo para não separar um do outro. Gente, vamos ser realistas, né? Cada coisa que coloca, visando, dizendo que é o bem da criança, só está complicando para poder ser adotada a criança. Eu acho que tem muita coisa que pode ser mexida, né? Tipo assim, tem numa cidade, suponhamos aqui, tem são 3 casais e tem 6 irmãos. Nós temos casa aqui, 6 irmãos que estão para adoção. E tem 3 casais querendo. Vamos supor, eles têm condição de adotar 2, então 4 casais que seja. Mas então vamos ter uma política ali de conseguir ter uma convivência. Vamos morar na mesma cidade ou de alguma forma, mas não colocar um casal, gente, para adotar uma criança ou 2, mas agora adotar 6. Uai, quem tem condição, bom demais. Mas, gente, a pessoa também que está se preparando para ter um filho e já ter, vamos supor, 3 ou 4 uma vez, não é assim. Então, acho que tem muita coisa que pode ser mexida. Pode. E só um comentário a respeito de estuprador, de coisa assim, que se ele for colocado na sociedade, ele não vai conseguir se reintegrar, ele não vai conseguir ficar apto. Tem um documentário na Netflix, e tem fora também, tem um brasileiro que ele foi condenado, foi preso, ele ficou 13 anos preso, e aí ele estava apto a sair da sociedade. E aí ele fez documentário com ele, e ele falou assim, tem a entrevista com ele fala, não, eu não quero sair, eu não posso sair. E ele fazendo solicitação, arrumou um advogado para manter ele preso. Ele, com consciência dele, falou, eu sei que se eu sair, eu tô correndo o risco de fazer de novo. Porque eu sou doente. Ele consciente de saber da deficiência dele. Ele falou, eu sou doente e eu não posso ficar, porque pode ter o risco de eu fazer de novo, e eu não posso fazer, eu não vou fazer, eu não quero fazer isso de novo, mas se eu ficar, eu prefiro ficar aqui. Eu preciso ficar aqui. Ele estava lutando para ele poder continuar preso. Gente, e aí ele mesmo fala, não existe ex-estuprador, não existe ex-pedófilo. Um estuprador, um pedófilo falando isso. Ele mesmo fala, não existe. A gente pode tomar remédio, a gente faz terapia, eu faço tratamento, faço tudo. Aqui eu tenho apoio psicológico, eu tenho apoio psiquiátrico, já tomei até medicação, mas eu sei que se eu sair daqui, eu tô correndo risco a todo momento. Ele ainda falou, é igual um alcoólatra. Falou, é a mesma coisa. E o ex-alcoólatra tem que se manter longe da bebida, porque quando ele tiver acesso, que ele tiver prova, ele vai beber, basta uma bebida para engatilhar tudo. Então, assim, só voltando aqui e concluir, a contramão da penalidade que estão querendo colocar, né? Enquanto na vítima do estupro, se ela é engravida, querem equiparar a pena do aborto depois das 22 semanas a um crime de homicídio simples, o estuprador que penalizou essas 2 pessoas, no caso, né, a mãe e o bebê, estão querendo implantar uma PL aí para poder tirar ele do presídio, né? Dar uma pena alternativa a ele, para ele cumprir no aberto, no semiaberto, não lembro mais. Mas assim, ele teria, a única obrigação que ele teria era de periodicamente lá comprovar, fazer o exame e comprovar que ele está fazendo essa castração química. E se ele não fizer, né? É isso que eu fico falando. As 2 coisas. Se ele fizer ou se ele não fizer, não vai tirar a mente
de estuprador dele, ele vai continuar negociando. E isso só vai ser uma porta de saída, só vai ser uma forma de falar, ó, estuprador. Não existe você isso. Você pode cumprir sua pena em liberdade. E sabe o que é mais chocante, digamos assim? É querer colocar a pena pra mulher enorme, uma pena absurda. Assassina, cometeu um homicídio. Exatamente, é isso uma pena absurda, colocar ela até 20 anos. A gente sabe que tem a lei de execuções penais, que não vai cumprir todo esse tempo, mas mesmo assim não deixa de ser uma pena. Mas é de 6 a 20 do mesmo jeito. Não deixa de ser uma pena de homicídio. Colocar a mulher como homicida e pega um homem que estuprou, que colocou ela nessa situação e dá a opção pra ele, gente. Como é que você dá opção? A mulher não tem opção. Olha você sair e continuar fazendo cafona. Presta atenção. A mulher não tem tá opção, ela tá sendo tratada como homicida, enquanto o homem tá tendo opção, gente, pelo amor de Deus. Como é que o cara você dá pode ir lá e estuprar pessoa? e ele vai ficar solto aí. E se fosse o caso, que não é o caso, mas se fosse o caso de penalizar essas mulheres vítimas de estupro, por que não então criminalizar o aborto? E colocar com a pena de aborto, que ele é muito menor existe. E é um crime de detenção, não é reclusão. Ainda tem um detalhe, nessa PL, ela ainda tem lá um parágrafo, eu não sei o número do parágrafo, nem artigo, que eu não me decorei. Que se por um acaso do resultado desse aborto, a mulher sofrer o suficiente, ela não vai ser penalizada como homicida. Como é que é? Se ela sofrer? Advindo do aborto, se ela chegar a ter um sofrimento... Porque físico ou psicológico? Qualquer coisa. Qualquer porque coisa. no Código mas já Penal, tem, mãe. A partir do momento não, que Vivi, é porque no Código Penal existe assim. No Código Penal, se você comete um crime, mas a punição nesse crime for maior do que já uma punição que você vai pagar... Por exemplo, tipo assim, casos que não existe casos assim que pais... crianças morrem no banco de trás de carro porque esquece as crianças ali. Muito sim. desses o sofrimento não dos o pais. sofrimento dele, perder o filho foi maior. Então ali já acha que ele já foi punido e muitas vezes ele não vai preso. Aí agora me fala, na prática do dia a dia, do que acontece. Essas mulheres que cometem um aborto clandestino, né? Porque se não vai ser autorizado, então é clandestino. Me fala qual que vai ser a consequência que vai liberar ela dessa punição. No mínimo é uma perca de um útero, no mínimo é uma hemorragia que vai deixar ela com sequelas pro resto da vida, no mínimo é uma morte. Aí como é que você ainda queria punir uma mulher desse jeito? Gente, lembrando, é como eu falei, o fato de você ter essa decisão, essa liberdade de decidir se você vai levar à frente a gestação ou não, independente da semana da gravidez, não significa que seja simples. Não significa que é fácil para a mulher tomar essa decisão, muito pelo contrário. Se fosse fácil da maioria delas, ela realmente não chegaria a 22 semanas. Ela tomaria essa decisão assim a partir do momento que ela descobriu a gravidez. Então, a questão de ter esse prazo não é nem só em questão de recurso, não é nem só em questão de achar um lugar apto para poder fazer o aborto, não é nem só a questão de você conseguir falar, de você conseguir descobrir. É a questão de você conseguir resolver essa questão dentro de você também. Porque não é assim, o que devia não é um ter botãozinho que você vai lá... Que liga e desliga. E outra coisa, em vez de ficar, assim, esse negócio dessa PL, por que não enfatiza e dá um apoio e criar uma lei, ou criar uma PL, ou seja lá, um PI que for, gente, para dar um apoio, uma assistência a essa mulher. Por quê? Uma assistência psiquiatra, psicológica, todo jeito, dá todo um amparo, que se ela tem uma estrutura, se ela for levar essa gravidez, vítima de um estupro, adiante, que ela tenha todo um apoio para que isso seja decidido. Então, pelo menos tem um amparo emocional. Agora não, é jogada, ainda corre os riscos. Gente, o que vai virar? Sabe o que vai acontecer? Vai ter um monte de menina até suicidando aí. É isso que vai acontecer. Porque se tiver um apoio psicológico, não, foi feito um estupro, tá grávida isso, já entra uma equipe com psicólogo, com tudo que precisar para amparar essa criança, essa adolescente, essa mulher que foi uma vítima. Não, o que vai fazer? Não, nossa, faz pra você ver, faz, que ainda vai ser presa. E que absurdo é uma coisa dessa, as coisas estão regredindo. Por que não cria e dá um apoio para poder levar essa, suponhamos assim, não pode ter aborto, então leva adiante a gravidez, mas que tenha todo o amparo emocional, psicológico e até amparo
isso que a gente tava falando, que tudo que uma gestante precisa. Mas principalmente, você já imaginou uma criança de 11, 12 anos de idade, porque ela tá se transformando numa adolescente, ela não sabe nada da vida, ela tá grávida, fruto de um abuso, e ainda não tem nenhum amparo, nada, ela não sabe nada do que está acontecendo, ela tinha que ficar 24 horas com um psicólogo, com alguma coisa ali, gente, não existe uma coisa dessa. E vamos preparar também os profissionais que vai atender essas pessoas, profissionais, porque vamos parar de dramatizar e querer fazer um terrorismo emocional nessas pessoas que já vão para lá fragilizadas, muitas vezes procurar esse recurso. Porque teve o caso daquela criança, em que ela, não sei se é essa mesma que eu estava falando, de 11 anos, em que ela demorou para poder conseguir, e aí quando a juíza, né, falando para ela segurar, quando ela estava lá no julgamento para conseguir fazer o aborto, para segurar mais um pouco, para ela ouvir o coração do neném bater. Gente, pelo amor de Deus, né? Tu acha o quê? Que é simples? Eu vou ali cortar meu cabelo, porque eu cansei dele. Não é assim que a gente decide, não, gente. Independente de você querer ser mãe ou não querer ser mãe, independente de qualquer coisa, quando você engravida, tem todo um hormônio envolvido. Então você... Imagina de uma criança, uma mulher adulta, né? Já é se complicado. você não desejou uma gravidez, se você não tá ali, independente de ser estupro ou qualquer coisa, uma mulher adulta, vamos colocar, uma mulher adulta, casada, estabilizada, ali, toda ali bonitinha, mas ela não tava planejando, ela não suspendeu anticoncepcional, ela não tá planejando engravidar ali naquele momento, ela engravidou. Ela demora um tempo para ter tomar posse daquela gravidez, ela começar a amar, a desejar e tudo, ela tem aquele tempo ali que ela precisa com ela mesma, né, de aceitar tudo isso. Imagina uma criança. Uma criança gerando outra criança. Não sabe nem o que é responsabilidade de ter um filho. Não sabe nem o tanto que da vida dela vai ser cerceada para poder ter aquela criança. Né? Então vamos parar de dramatizar ainda mais, de levar mais problema, mais coisa ainda para essa criança, gente. E aí vamos fazer o caso ser um pouco mais leve. Outro problema, outra problematização que eu vou falar mesmo. Outra problematização da carga que é colocada em cima da mulher. Vocês já viram, pelo amor de Deus, vocês já viram um casal adolescente que engravidou? Alguém virar pro rapaz e falar assim, nossa, você acabou com a sua vida, hein? Engravidou? Você não vê. Você vai falar pra quem? Pra mulher. Por quê? Porque não é cobrada a paternidade do homem, do menino, tanto faz do rapaz, igual é cobrada a maternidade da mulher. É a mulher que tem que parar com os estudos, é a mulher que tem que sair do trabalho. Aí vem falar assim, mas é porque é a mulher que gera, é a mulher que amamenta. Mas não fez sozinha, não. Exatamente, mas o homem também aí pode ela já tem que carregar. O homem também pode levantar de noite, o homem também pode curar uma cólica de uma criança. Você não vê o homem fazer isso, você não vê o homem perdendo sono. Vocês homens que estão aí assistindo, me diz aí, vocês, numa entrevista de emprego, quantos de vocês aí foram questionados no RH se são pais e com quem vocês vão deixar as crianças quando se ela casa adoecer? Ninguém. Não tem essa pergunta para os homens. Não tem. Agora, para a mulher, não. A mulher pergunta. Não, mas é que é negócio, né? A mulher pergunta se tem filho, pergunta se caso da criança adoecer, se ela tem com quem deixar. Tudo isso. Não, essa mulher é um ser divino. Ela tem o dom da maternidade. Que coisa mais linda. Ela não tem. Isso deve ter sido criado. Bom, gente, não tô falando que a gravidez é tão ruim ou tão boa, não. Isso é opinião individual. A gente tá dizendo que não é simples. A gente acha bacana e acha bonito, mas pelo amor de Deus, eu admiro demais, dá conta. Assim, porque você gera um ser dentro de você. Mexe com o hormônio, mexe com tudo. Então, assim, e depois quando nasce, a mulher tem que fazer tudo. A mulher tem que sofrer todo mês com menstruação, com TPM, depois ela engravida, aí ela tem que amamentar, os peitos caem, o bucho cresce, vira aquele trem, se deforma e o homem tá lá. Não, e o homem tá lá, todo bem, todo bonito e tal. Aí não tá vivendo junto, paga uma pensão lá mínima e pronto, e acabou. A vida dele segue normal, ele só tem um filho. Com essa pensão de R$300 que ele paga, a mulher coloca silicone, compra carro, viaja, vai pro exterior, ainda banco namorado. Ainda banco namorado, não tem. Aí a mulher ela tá lá toda feia, estrofênica. Não tô falando que é pra todas, gente, tá? A maternidade é divina, beleza. Quando é bom mesmo pra mulher. Quando é bom mesmo, mas na maioria dos casos, gente, pesquisa que não a mulher não. Envelhece, acho que são não sei quantos anos com a gestação. Eu acho que... Gente, mas é esquisito. Então, gente, tudo é mulher, tudo é mulher. A mulher que se arrebenta tudo pra poder ser mãe, pra ter filho. E o pai, vamos dizer assim, não... Ou seja, de todo jeito a mulher sofre, agora estão querendo criar uma lei pra mulher ainda ser punida pelo sofrimento dela. Tem que ser uma escolha, uma decisão, gente.
Não, tem dó. Tem. Então, assim, gente, nós resumindo e fechando aqui, quem é a favor do aborto ou contra o aborto, não é isso que nós estamos discutindo. Que sejam a favor e contra, isso é problema de cada um, independente de cada um. O que nós estamos falando aqui, para finalizar, é só sobre a punição que a mulher, além de sofrer todo esse tipo de coisa, ela ainda tem que ser punida pelas decisões como que ela uma toma. homicida. Então, gente, por favor, é só isso que nós estamos falando. E de coração, eu espero que vocês nunca passem por uma situação dessa, nem vocês, nem perto de vocês, para vocês poderem ver. Mas se com for outros necessário, olhos, eu até que passem. Eu já penso que... Não, mas se passem. for passar, procura a gente que a gente apoia. A gente dá apoio, a gente não pensa conversa. não. Mas às vezes a pessoa só aprende, só sabe, para de criticar os outros quando ela passa por isso. Então, que se for necessário vocês passarem, então que vocês passam. Porque é individual de cada um. Inclusive, comentaram a nossa publicação lá sobre a PL, falando que a nossa publicação foi tendenciosa. Foi também. Só que a gente não tá querendo... porque às vezes a gente precisa dar um tapa na cara da pessoa pra ver se a pessoa acorda e às vezes ela fala de muito romantismo, ninguém tem nada, então a gente dá um tapa na cara. A nossa publicação não foi pelo aborto, gente. Não. Foi para comparar as punições, as penas para cada um daqueles crimes. Para vocês verem quão tá sendo injusto essa penalidade para esse tipo de acontecimento. Não é falando que o aborto é bonito, é feio, não faz, não. É para vocês verem que tá eu não vou desproporcional. Nem falar em questão da liberação do aborto, porque senão a minha conta é até cancelada. Entendeu? Porque tá desproporcional a penalidade que eles estão querendo colocar para o aborto depois das 22 semanas para os casos das mulheres que engravidaram resultado de estupro. E não adianta romantizar e falar que a coisa é diferente, que não. Que é dar uma punição para quem já foi punido demais. Então, e só lembrando aqui, mais uma vez, gente, né? Hoje, na nossa legislação atual, que existe 3 tipos de aborto que é permitido, né? Não vou nem dizer que é legal, que é permitido, que é no caso de estupro, que é o que está sendo discutido. Sim. No caso de risco de vida da mãe ou da criança, que é uma outra coisa que você pode até parar para pensar que se é uma criança de 11, 12 anos, ela não está com os órgãos dela, o corpo dela todo formado não. Então essa gravidez é só uma gravidez de risco, sim. E no caso de crianças com má formação, anacéfalo, essas coisas. Então o que é que acontece? Nesses 3 casos, nessas 3 hipóteses em que o aborto é permitido aqui na legislação brasileira, não existe um teto, vamos falar, eu friso isso o tempo todo, não existe um teto máximo, só pode abortar até X semana, não existe. Então por que quer colocar isso agora? É um retrocesso sim, querer colocar isso agora, porque não existe hoje em dia, porque já entende que o aborto não é uma coisa simples para você decidir, que você muitas vezes não tem o recurso, não tem a abertura para falar, não tem o emocional preparado, não tem nada para você tomar essa decisão daqui para ali não é um convite para você ir numa festa que você vai decidir rapidinho não. Então você precisa sim dessa semana, seja lá por que motivo for, você precisa de mais tempo para decidir. Lembrando que a gente acabou de sair de uma campanha chamada Maio Laranja. A gente saiu do Maio Laranja, onde a gente previne abuso contra menores, e entra no mês de junho brigando para não punir esses menores que foram abusados. Vocês estão entendendo tanto que tá e para punir mais ainda os que foram abusados. E para punir mais ainda as vítimas que foram abusadas. É isso que eu falei. Isso que eu falei, não? Para não punir os que abusaram. Não, para punir. Gente, eu misturei então, tudo. Não falei mais não. É isso aí, nós já falamos e repetimos trocentas vezes a mesma coisa, desde a hora que nós começou, mas vocês entenderam. Se vocês não entenderam, só lamento. A gente só veio aqui tentar explicar mais um pouco, todo mundo está discutindo, está falando sobre isso nas redes sociais, em tudo quanto é canto, estão falando, então a gente só está aqui mais também um pouco falando tudo que está sendo discutido, porque assim, tentar abrir a mente, a gente não está querendo convencer ninguém, a gente está querendo abrir a mente de vocês do que realmente está sendo discutido, do que realmente está por trás disso, do que realmente está querendo equiparar a penalidade aí com o quê, para se caso vocês forem a favor ou contra, vocês são a favor ou contra, consciente do que vocês estão sendo a favor ou contra, porque ninguém aqui está querendo obrigar ninguém a defender, nem a condenar nada não. A gente só está querendo esclarecer alguns pontos que já existem e o que estão querendo mudar para se você for a favor ou contra, até porque se você for indagado numa roda de amigos, numa conversa, em alguma coisa, você saber o que está sendo discutido.
né? Porque a gente sabe que hoje em dia a maioria das informações são discutidas assim mesmo, em rede social, nesses meios. Então a gente está aqui querendo dizer, não é a opinião da gente, o que a gente acha, o que a gente não acha. É o que está sendo falado, é o que está sendo brigado, é o porquê desse murmurinho todo que está sendo aí o que em vai lugar. E o que vai acontecer na prática se essa PL for aprovada. Isso. Porque não adianta estar lá no papel, aquela coisa mais bonitinha lá, tudo escrito, mas vai ser defendido, mas é só... Não. 1h21. A prática do dia a dia, ela é diferente. A gente no direito, a gente aprende muito, porque a gente usa muito a palavra depende. As coisas acontecem, depende do... Não tem depende como. das circunstâncias. Depende das circunstâncias. Então, assim... Cada caso é um não caso. adianta você penalizar dessa forma esdrúxula, dessa forma sem cabimento, se a situação depende do que está acontecendo, depende de como aconteceu, depende da forma que está sendo conduzida. Vamos abrir mais o olho para a nossa realidade, tirar a cabeça da utopia, que são as coisas escritas, das coisas que a gente imagina como seja, que não é como a gente imagina, é como a realidade como as coisas acontecem e na realidade. Parar de romantizar as coisas. Não, e também tem que deixar de hipocrisia. Quem vem ali criticar e falar do que nós estamos falando, porque não tem coragem de expor e caladinho no mocó lá, já passou por situações parecidas, ou se vir passar. Então, assim, quando é com a gente, é diferente. Então é isso aí. Então a gente não tá nem aí para as críticas, para as coisas, vocês pensam, vocês quiserem, falam o que vocês quiserem. A gente não tá importando nadinha com isso. A gente tem o nosso modo de pensar, e isso não vai mudar, não depende do seu posicionamento. E então cada um tem uma ideologia. E só lembrando que hoje em dia, já com a liberação para essas 3 hipóteses de aborto, como a gente falou, já existe tanta dificuldade de você achar um centro de referência e que realmente o médico e um estão preparados, um lugar esteja lá preparado para poder fazer isso e amparar essas mulheres. Imagina a partir do momento que colocar mais essa limitação, e colocar mais essa imposição. Aí é que não vai ter mesmo, aí é que vai precisar. Aí vocês colocam logo como o aborto é crime, vai ser penalizado independente da semana, porque aí é que não vai achar mais lugar para fazer, amparo, recurso, mas burufas de nada. Porque se colocar esse negócio desse limite aí, o que tem dessas juízes aí, igual tem dessa outra aí, de médico e de tudo aí, pra ficar empurrando, até chegar nessas 22 semanas e não poder mais, vai ser um pulo. Aí não vai poder mais ser hora nenhuma. Vai ser a velocidade da luz. Isso que vai acontecer. Mas lembrando que quando a gente descobre a gravidez, eu nunca tive grávida, né? Mas já falando, a gente já descobre a gravidez, já tem o quê? Já tem umas 4, 5, 6 semanas, né? Normalmente 4 semanas. Normalmente já 4 semanas. Então, assim, a gente já porque é um período de um mês, de uma menstruação para outra, de um sintoma a outro, assim. E isso de uma mulher que nunca atrasa, de uma mulher que uma conhece o seu corpo, que conhece todos os seus sintomas, que tá ali tentando engravidar, que já fica naquela neura de ficar fazendo exame, teste de gravidez o tempo todinho. Então, já nesses casos aí, você já perdeu um mês, né? Até você descobrir. Então, só lembrando disso aí, né? E assim, a gente sabe assim, métodos tem demais, tem como prevenir, tem como não acontecer, só que nós estamos tratando de outros casos. Nós não estamos falando dessas coisas, dessa que vira e mexe aí, assim, tá na bagunça, tá no freio, cada um faz da vida o que quiser. Tem como prevenir? Tem como evitar? Tem sim. Hoje tem acesso para todo mundo. Mas se chegar a acontecer, e no que nós estamos tratando é de outro caso, que não seja tratado como uma pessoa que vai lá, te mata, dá um tiro, ou faz outro tipo de crime. É um crime, vai virar um marginal, vai virar um bandido, vai pra cadeia. É sobre isso que nós estamos falando. Mas obrigada vocês. E estamos aí para discutir e conversando. Se vocês quiserem colocar mais alguma opinião, quiser colocar o pensamento de vocês, o que vocês acham, o que vocês não acham, quem é contra, quem é a favor, o porquê, quiser falar qualquer coisa, o canal da gente está aberto. Coloca a opinião de vocês, coloca o que vocês acham, vamos trocar ideia, que aqui ninguém está querendo convencer ninguém não, a gente só está querendo esclarecer alguns pontos e alguns fatos que estão acontecendo. Só sejam inteligentes de refletir antes sobre o que vocês vão opinar se vocês não vivenciaram a situação e não conhecem. E só lembrando mais uma coisa, o filho é para a vida toda. Então, mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Porque até quando você pega o seu filho depois, vou levar até o final e vou liberar ele para adoção. Ele vai ser um filho para a vida toda. Você sempre vai ter aquele pensamento de que você tem um filho seu andando por aí com alguém.
Ou da mesma forma, nossa, eu não deixei meu filho nascer, não deixei meu filho nascer. Então é uma coisa muito complicada que você precisa qualquer ter decisão, vontade, ela não qualquer vai ser decisão, simples. gente, é muito difícil. Então por isso que A nós gente não estamos tá aqui. dizendo que é mais simples tirar. Não. A gente tá querendo. Eu acho que o que a simplesmente- mulher tá precisando é de amparo e não ser punida. A gente É só isso. acredita que a mulher tem que ter o direito de poder decidir e não ser punida como uma. Porque qualquer Essa decisão, decisão que tomar, porque qualquer né? decisão, gente, vai ser muito difícil. Ou aquele assim, não deixei meu filho nascer, ou então assim, nossa, meu filho tá por aí, ou então assim, nossa, olhar pro menino e falar assim, nossa, eu tô vendo a cara daquele marginal. Gente, acontece. Então não vamos fazer de conta que não existe, porque as coisas são muito complicadas. Como tem aqui as casos também que acontece, leva e ama o filho incondicionalmente, não tem problema, de que coisa maravilhosa. Esse é o sentido. Que bom que seria tudo desse jeito, Tem seria pessoas maravilhoso. que já estão aqui já na última Mas as fase coisas da evolução dela espiritual, tá bem evoluída espiritualmente e vai conseguir. vai e não tem problema, mas gente, não é assim. Não é assim, a gente tem que lidar com a realidade. Então E tem quando casos trata-se e casos. de lei, tá? a gente tem que pensar num todo. E não É, só num todo. na gente. O Não que é que a só gente ser faria? egoísta, não é só O que ser que a gente egoísta. acha? A gente tem que Ai, pensar eu no faria todo. isso. Não, não é todo mundo que é igual, não é todo hormônio que é igual, não é todo amparo familiar que é E igual. não é o fato tá? que vai ser obrigado também, não. É, isso Você não, vai ser nada disso. só ter o direito, a gente só quer que a pessoa tenha o direito de escolher. Porque se num projeto de lei o homem tem o poder de escolha de sair livre com uma É. castração temporária, Isso Que não é castração, né? Que não existe isso, é balela, não existe isso. nós Não. mulheres também queremos ter pelo menos a opção, né, de escolher. Nós Pelo menos mulheres, ser presa, né? meninas. Não ser presa, punida, crucificada. Daqui a um pouco vai ter até pena de morte, né? Para tudo. E se for presa, que como o caso do aborto tem a pena de prisão, né, de reclusão, pelo Detenção. menos de detenção, Detenção. que seja uma pena leve, né, não mais pesada do que do cara que colocou a gente não, as meninas nessa situação. Né? Eu não sei nem sobre se tinha que ter alguma pena, não tem, mas deixa pra lá. Não deveria ter. Mas Mas se for tá o bom. caso, Que seja menor do que né? Eu acho que colocou começa a na situação. pensar mais em criar lei e aumentar a pena é para quem cometeu o ato. Não é para quem sofreu. por que não aumenta a pena para maltrato dos animais aí, gente? Isso aí que eles deviam estar fazendo. Homem e evolução indo embora. Vamos parar, porque agora não vai mais. Já começa a voltar. Quando ela fala assim, eu vejo a evolução dela saindo, ela pegando e puxando. Puxando, vem cá, gente, porque, nossa, é uma luta que vocês não sabem o tanto. Nossa, upa, É isso, consegui gente. chegar aqui. Tamo Deixar aqui os métodos de só. tortura pra lá. Que a gente não poderia deixar essa temática passar. É. Então, obrigado a vocês e até a próxima. A gente vai colocar uma caixinha lá para vocês falarem do que pensa a respeito. E a gente tá aberto. E se inscreve aí no canal, tá bom? Sem crítica e sem vai- julgar a opinião de cada um, cada cabeça é É. um mundo, né? A gente tá aqui aberta a receber a opinião de cada um. Todo mundo tem seus motivos. Inscreve no canal aí, quem sabe aparece um assunto que você acha interessante. Vai É. acompanhando tudo. Aí chegar Isso. uma hora lá, você vai achar um vídeo que vai estar interessante pra você também. É mesmo. Hoje a gente só fala coisa interessante. Então vamos encerrar, porque eu não aguento mais despedir. Já 4 vezes eu sei que acaba. Pelo amor de Deus. Beijo, gente. Esse foi mais um Senta Que Pode. Nossa, Deus.